Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um grande piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90, o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960, filho de Milton Teodoro Guirado da Silva e Neide Senna, conhecida como a Dona Zazá, e além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, Viviane Senna. A carreira de Senna no automobilismo começou no kart aos 4 anos. Ayrton ganhou seu primeiro kart construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama. Ele chegava a 60 km por hora. Foi o principal brinquedo de Ayrton na sua infância. E o apelido de Ayrton na sua infância era Beco. Ele queria ser chamado de Becão. Aos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. E aos 11 anos, ele deu a sua primeira volta em um circuito de kart, e foi na chuva. A primeira corrida de kart foi aos 13 anos, em um circuito improvisado na cidade de Campinas. Senna era mais novo que os outros pilotos, e ele liderou boa parte da corrida, chamando a atenção de quem assistia. Para muitos pilotos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. O primeiro título foi em 1974. Ele conquistou o Campeonato Paulista de Kart, e depois a conquista se repetiu em 76, e ele também foi tricampeão brasileiro em 78, 79 e 80, e campeão sul-americano em 1977 e 80. Senna participou de competições de kart na Europa e na Ásia. Ele correu o Campeonato Mundial entre 78 e 82, mas o título não veio. Na época, ele conheceu quem ele disse ser o seu maior rival, o inglês Terry Fullerton. Em entrevista, Senna disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo do seu período de Fórmula 1. E na década de 80, Senna teve que tomar uma decisão muito importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai. Mas na verdade, Senna queria era continuar no automobilismo e se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. Senna passou 1 ano testando carros de Fórmula 1600 no circuito de Snetterton, e ele continuava competindo também no kart. Em 81, o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford, pela equipe Van Diemen Racing. Ele foi campeão em seu primeiro ano. Ralf Firman, o chefe da equipe, afirmou que Senna seria um dia um campeão mundial de Fórmula 1. Mas mesmo com o sucesso na Fórmula Ford e sem conseguir patrocínio para correr no ano seguinte, Senna volta para o Brasil. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebe uma ligação da Inglaterra. Era de Ralf Firman convidando ele para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Senna precisava voltar a competir. O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o de Fórmula 1600. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro. Ele venceu 13 das 15 corridas e novamente Senna campeão. Ele foi campeão na Fórmula 1600 e Fórmula 2000 e o seu próximo passo era competir na Fórmula 3 britânica, que era considerada a porta de entrada para a Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou chegar e de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan, que futuramente teria também uma equipe na Fórmula 1. Em 82, foi a primeira corrida de Senna na Fórmula 3. Ele foi convidado pela equipe West Surrey Racing. Senna via uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores, pois a corrida seria televisionada. O campeonato de Fórmula 3 em 1983 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. Os feitos de Ayrton chamaram a atenção das equipes de Fórmula 1. E em 83, antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista, deixou todos perplexos. Palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Ainda em 83, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe de equipe Ron Dennis. E anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. Mas apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren,
Senna conversou com a Lotus, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. Na segunda corrida na África do Sul, ele chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro de 614 que viriam. Na sua primeira temporada na Fórmula 1, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. O seu melhor resultado foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. E ele só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. Senna assinou contrato com a Lotus no seu segundo ano de Fórmula 1, onde correu por 3 anos e permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia muito e ele mostrou a sua habilidade na pista molhada. Foi o 4º colocado nos 2 primeiros anos e 3º no seu último. Senna conseguiu bons resultados na Lotus e as portas da McLaren se abriram para Senna. E ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor. Isso facilitou a negociação. Senna foi o principal piloto da equipe Lotus, mas isso mudaria na McLaren. Na nova equipe, Senna tinha um piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 88, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório, largou na primeira posição, mas teve problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Senna caiu para a 14ª, mas ainda na primeira volta ultrapassou 6 carros. Enquanto isso, Prost liderava a corrida e o brasileiro então fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e assim conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. E a rivalidade entre Senna e Prost continuou em 89 e novamente o campeonato foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando Senna tenta uma ultrapassagem arriscada no francês. Os dois acabaram fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. Mas os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. E com a desclassificação de Senna, Prost foi o campeão. No final de 89, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Pela 3ª vez, Senna e Prost disputam o título em 1990. Em 91, a Ferrari de Prost não teve o rendimento para acompanhar a McLaren. Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil em Interlagos, que veio de forma épica. Ele teve problemas no câmbio, perdeu as marchas e Senna fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Senna chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. Em 94, Senna assina com a Williams. Depois de algum tempo sem vencer o campeonato mundial, Senna tinha como ambição vencer mais 2 mundiais, só para depois ir à Ferrari e encerrar a sua carreira nela. A rivalidade entre Senna e Prost contribuiu para a imagem de herói nacional e fez aumentar a audiência da Fórmula 1 no Brasil. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior e Senna não conseguiu defender seu título. Conseguiu somente 3 vitórias. Senna queria ser campeão novamente e ele sabia que na McLaren não teria mais chance. Abriu caminho para Senna na Williams. Senna largou na frente nas 2 primeiras corridas, mas teve problema no carro e abandonou ambas. E o vencedor das 2 corridas foi Michael Schumacher. E no circuito de Imola, em San Marino, vem a 3ª etapa do campeonato. E na sexta-feira, o piloto Rubens Barrichello,
que estava começando a carreira, sofreu um grave acidente. Teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz. E no sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente. Morreu na hora, aos 33 anos. Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida e inclusive cogitou a possibilidade de não participar da etapa. Pilotos e diretores chegaram a um acordo e Senna fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás, e na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com a mureta de proteção a quase 300 km por hora. E com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. Senna não resistiu aos ferimentos e Senna morre no dia 1º de maio de 1994. Ayrton usava as cores do Brasil no seu capacete porque, em 1978, quando foi disputar o Campeonato Mundial de Kart na Europa, as regras da competição exigiam que os capacetes dos pilotos tivessem as cores do país de origem, e ele decidiu manter a tradição na Fórmula 1. E ao longo de sua carreira, Ayrton Senna conquistou 41 vitórias, 19 de ponta a ponta, 161 grandes prêmios, 2.750 voltas na liderança, 65 poles e 3 títulos mundiais. No ano de 83, Senna correu uma prova inteira de Fórmula 3 na Inglaterra, com o carro sem os freios. Os mecânicos duvidaram, mas depois ficaram surpresos ao ver que as pastilhas estavam geladas. Ele foi o único a dar show com uma marcha só. Não podia ser mais épico. Senna recebe a bandeirada em Interlagos aos gritos e para na pista com espasmos musculares nos ombros, braços e pescoço. Ele não conseguiu sair do cockpit. Senna foi um grande ídolo e para todo o seu país. Até hoje é lembrado pelos seus grandes feitos. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e deixa aqui o seu like. E comenta aqui embaixo qual outro grande artista ou esportista você quer conhecer. E até mais, fui!